segunda série, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos à nossa aula. Hoje nós vamos finalizar o capítulo 2, estudando a parte de produção textual da nossa apostila, que traz pra gente como conteúdo, né, os conceitos de interdiscursividade e intertextualidade, né? Então hoje nós vamos estudar o discurso, né, a construção de textos, tá? E como isso se dá na sociedade, né? Há um princípio, né, que é o princípio constitutivo da linguagem, né, do dialogismo. O que seria esse dialogismo, né? Seria justamente a ideia de que nenhum de nossos discursos é 100% original, né? Acho que apenas Adão e Eva teriam proferido um discurso 100% original. Depois deles, né, todos os discursos, todos os nossos textos, né, ainda que nós achemos que é um texto 100% original, ainda que nós estejamos expressando a nossa opinião nos nossos textos, eles são elaborados com base em outros textos, em resposta a outros textos, em concordância ou em discordância em relação a outros textos. Nós vivemos em sociedade, então desde que nós somos pequenininhos, desde que nós nascemos, nós estamos o tempo inteiro ouvindo textos, né? E produzindo textos, né, também. Então, os nossos textos são sempre permeados, né, são sempre atravessados por textos anteriores. Então, suponha que eu peça a vocês agora, como atividade de aula, que vocês produzam um texto se posicionando em relação a um tema polêmico. Vamos pensar num tema polêmico aqui na nossa sociedade? Por exemplo, a legalização do aborto. Então, eu vou pedir para que vocês expressem a opinião de vocês, né, e defendam a opinião de vocês em relação a esse tema com base em argumentos, né? Embora o texto seja de vocês, seja um texto original, inédito, esse texto não vai partir do zero. Por quê? Porque todos vocês já ouviram falar, né, sobre esse tema, tá? Então vocês vão concordar com coisas que vocês já ouviram, vão discordar de coisas que vocês já ouviram. Se vocês forem a favor, vocês vão estar concordando com textos que vocês já ouviram anteriormente, que também são favoráveis, né, a essa questão. Se vocês se posicionarem de maneira contrária, vocês vão também concordar, né, com textos que se posicionaram, né, dessa maneira. Então a gente está o tempo inteiro marcando posição, né? Se você é contra alguma coisa, se você é a favor de alguma coisa, tudo está atravessado por outros discursos que você já ouviu ao longo da sua vida, que fazem parte da sua cultura, que fazem parte da sua religião, tá? Então o texto ele não é concebido do zero e ele não é 100% original, né? Então esse princípio aí do dialogismo. Todo texto está em diálogo com outros textos, ainda que indiretamente, né? E aí, né, entra o que a gente chama também de interdiscursividade. Vamos passar aqui para a página 15, vamos assinalar aqui, né, vamos marcar a definição de interdiscursividade, né, que é dada pela apostila. Ó, toda relação interdiscursiva é também uma relação intertextual. Entretanto, a interdiscursiva é mais abrangente que a intertextualidade. Há referência a outros textos, mas é como se estivessem dialogando entre si, levando em consideração o momento histórico, o lugar, quem fez, o motivo, etc. Né? Então a gente entende o dialogismo como um princípio constitutivo da linguagem, né? Não existe texto 100% original. E a interdiscursividade, né, seria aí a materialização desse diálogo entre textos, né? Então a gente tem numa sociedade textos que circulam, textos que dialogam, né, entre si, né, e que são aí representantes, né, de um dado momento, tá? Político, histórico, econômico. Quando a gente fala em intertextualidade, a gente está falando num diálogo mais explícito, tá? Que ocorre de maneira mais marcada entre dois ou mais textos, né? Então, se eu peço para vocês construírem um texto, então, falando sobre o aborto, vocês podem muito bem produzir, né, um texto 100% autoral, que não cite nenhum outro texto, que não faça um diálogo direto com nenhum outro texto. Ainda assim, haverá, né, esse texto não é 100% original, esse texto vai estar em resposta, né, a outros textos já ouvidos anteriormente.
No entanto, na hora de construir esse texto, você pode, por exemplo, citar outros textos, você pode fazer alusão a outros textos, uma referência, né, a outros textos. Então, é isso que a gente chama de intertextualidade, né? Quando há esse diálogo mais direto, mais marcado entre dois ou mais textos, de modo que o entendimento do texto base, né, do texto meta, desculpa, que é o texto 2, né, depende da leitura, do conhecimento do texto fonte, do texto 1, ou seja, do texto que foi citado, ok? Bem, aqui na página 15, a gente tem algumas explicações aqui sobre a intertextualidade, né? E aí a gente tem aqui uma imagem, ó, vocês vão ver aqui, ó, contos de fadas atualizados. E aí a gente tem ali os 3 porquinhos e tem um lobo. Atrás do lobo a gente tem ali, né, parecem 2 duendes, né? E aí eles dizem assim, ó, os 3 porquinhos construíram uma casa de tijolos, mas o lobo mau conseguiu uma ordem de despejo, né? Então a gente tem uma brincadeira aqui, como vocês podem ver, né? Essa chargezinha saiu na Folha de São Paulo, né? E é claro que, né, esse texto aqui, ele está tratando de uma questão o quê? Política, social, né? De pessoas que são despejadas, pessoas pobres e tudo mais. Mas ele trata dessa questão fazendo alusão, né, aos contos de fadas. E a gente sabe, né, por exemplo, a gente conhece a história dos 3 porquinhos, né, que tiveram a sua casa, né, derrubada ali com um sopro, né, do lobo mau, né? A gente conhece esses personagens que estão aqui, os porquinhos, o lobo, são personagens do universo da literatura, do conto de fadas. Então perceberam que esse texto aqui, ele faz um diálogo direto e explícito com outros textos, né? Com os contos de fadas, em que nós temos aí os 3 porquinhos, o lobo, tá? Então ele faz alusão a um outro texto. Se você nunca tiver ouvido falar nessa história, né, dos 3 porquinhos, se você não conhece, né, esse conto de fadas, esse texto aqui já não vai fazer sentido para você. Então perceberam que a interpretação, a compreensão desse texto que está aqui na apostila, dessa charge, depende, né, está vinculada, né, depende do conhecimento que o leitor tenha sobre o conto, né, dos 3 porquinhos, tá? Então aqui é o que a gente tem, é o que a gente chama de intertextualidade, né? Por quê? Porque há um diálogo direto entre 2 textos, de maneira que, para você entender, compreender, né, o texto meta, né, você precisa conhecer o texto fonte. Qual é o texto meta, gente? Essa charge. Qual é o texto fonte? O conto dos 3 porquinhos, né? É sempre o texto que serve de base para outro texto, ok? Bem, quais são os meios, então, os modos, né, os tipos de intertextualidade? A gente tem aqui na página 15, não tem? Quais são eles, né? Vamos ver aqui. A epígrafe, né, que é um trechinho, um texto inicial, né, que se coloca ali na abertura de uma narrativa, de um conto, de um romance. A citação, que é quando você cita, né, as palavras de outra pessoa, o texto de outra pessoa, e aí a gente coloca entre aspas, né, essa citação. O que mais? A referência, a alusão, que é quando o escritor não indica abertamente ali o texto de onde ele texto que ele consultou, né, de onde ele tirou determinadas informações, mas a alusão, né, a referência, ela remete àquele texto, como aconteceu aqui na charge, né? Não está aqui, não há um trecho aqui do conto dos 3 porquinhos, entre aspas, mas ele faz referência, alusão à temática que é abordada ali, né, a fatos, né, que são abordados ali no conto dos 3 porquinhos, tá? A paráfrase, que é quando você reproduz, né, o texto de outra pessoa, mas com as suas próprias palavras, sem citar, né, exatamente igual. E também a paródia, né? A paródia é uma espécie de releitura do texto original e acontece muito com as letras de canção, em que as pessoas se aproveitam da melodia e até mesmo de algumas palavras, modificando um pouquinho a letra, geralmente com o objetivo de humor, de crítica, né? Então esses são os tipos aqui de intertextualidade, tá bem? Eu vou deixar aqui no final da atividade, aqui no final desse vídeo, tá, a descrição
da atividade devolutiva, tá bom? E vou finalizar a aula por aqui, tá? Peço também que vocês leiam aqui o conteúdo das páginas 14 e 15 com bastante calma e com bastante atenção, porque esse conteúdo é bem relevante, bem importante aí para as provas de vestibular e é um conteúdo super tranquilo, tá? Então é isso, gente. Vamos ficar por aqui. Um beijo enorme para vocês e até a próxima aula. Tchau!